Que Deus te abençoe nessa manhã e que eu possa, de alguma forma, contribuir com o que Deus tem para a sua vida. Certamente, antes da palavra chegar até ao seu coração, ela chegou ao meu coração. Ela me fere antes de ferir alguém nesse lugar. E eu espero que Deus possa cumprir o propósito dele na sua vida e também na minha. Queria que você curvasse a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, diante do Teu povo, Pai, grande é a responsabilidade de abrir a Tua palavra e usar o Teu nome, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa alcançar a vida de cada um, que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto no Teu coração, se manifeste na vida de cada um que entrou por essas portas, ó Deus. Que nada, ó Deus, impeça, Senhor, essa palavra de cumprir o objetivo dela, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alcance. E a Ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação entre os homens, na terra e nos céus também. Em o nome de Jesus, assim oramos. Que todos digam amém. Amém. Você pode se sentar. Eu agradeço o convite do nosso bispo, o carinho. Eu intitulei essa reflexão como Problemas e Soluções. Problemas e soluções. E parece que a nossa vida, ela vive em torno, durante toda uma existência, em volta a esses dois assuntos. Viemos a esse mundo e sairemos desse mundo durante toda uma trajetória tentando resolver essas questões. Toda hora surgindo um problema para resolver, toda hora aparecendo uma solução. Se nós vivêssemos somente em problemas, não teríamos momentos de alegria. Se também vivêssemos em momentos só de soluções, não teríamos a sensatez. Então existe um equilíbrio que Deus permite para você e para mim também. Todos nós temos a oportunidade de passar por problemas e alcançar soluções, porque Deus tem apenas um objetivo: formar em você, em mim, um homem, uma mulher, um menino, uma menina, um adolescente diferente. Todas as oportunidades que nós temos de viver, situações, vêm para contribuir com o que nós somos, com a nossa humanidade, com o que Deus deseja para as nossas vidas. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos como atingindo esses dois assuntos. Basicamente, você vai de Gênesis e Apocalipse e vai ver a manifestação de Deus através de problemas que surgem e soluções que surgem, problemas que se apresentam e soluções que se manifestam. E eu queria, nessa vastidão de exemplos, abrir com vocês no livro de Juízes, no Antigo Testamento, o livro de Juízes. Juízes é um livro bastante interessante, porque o povo aqui está passando por um projeto, uma transição, aonde, após a saída do Egito, nós temos ali a finalização em Deuteronômio, quando Moisés começa a afirmar. Abra em Juízes, pode deixar aberto no capítulo 2. E quando chega no livro de Juízes, a gente percebe que após a saída do Egito, e Moisés reafirma as leis, Moisés dá um direcionamento ao povo. Quando chega a transição para Josué, Josué faz uma afirmação porque o povo começou a se meter em problemas diversos. E o maior problema do povo de Deus, o maior problema que nós temos, é quando nós nos distanciamos do nosso Criador, daquele que tem solução para as nossas vidas, daquele que atende aos nossos anseios. E basicamente, quando não enxergamos a Deus, começa a vir sobre nós diversos problemas.
e aí nos desesperamos e vamos atrás, seguimos uma solução. E o povo se vê nessa situação. O livro de Juízes é quando Deus estabelece homens e mulheres para conduzir o povo e orientar. Juiz nada mais era do que um guia, um orientador, homens que eram levantados por Deus numa sociedade conturbada, bagunçada, que não tinham direção. E vez por outro, quando se afastavam de Deus, esses juízes se posicionavam para pôr o povo de novo no caminho. O povo se corrompia muito facilmente, nós vamos ver mais à frente. Nós conhecemos alguns juízes mais badalados, como Sansão, como Gideão, mas tem uma série de juízes que se levantaram, que não são tão conhecidos, mas Otiniel, Eude, Sangar, a Débora, que era profetisa e juíza. Outros juízes, tem diversos aqui, Abidom, Elon. Esses homens vão se levantar, eles vão dominar. Praticamente o juiz era um guerreiro, ele partia também para a solução do problema. Todas as vezes que o povo se declinava para um lado, para a esquerda ou para a direita, e não olhava para o Senhor, os juízes se levantavam e resolvia essa situação. A busca do povo de resolver o seu problema sempre se reportava ao juiz. E Deus tem uma maneira toda especial de cuidar do seu povo. O povo de Deus era um povo nômade, que não tinha ferramentas, não dominava a arte do cobre, do ferro. Então, por ser nômade, não tinha carros de guerra, não tinha espada, escudo. Durante a formação das tribos, o povo praticamente vivia da agricultura. O povo dependia da pecuária. Então, plantavam, colhiam e iam em determinada região e Deus ia abençoando. E nós vamos ver que essa corrupção, esse declínio para o lado mal do povo de Deus, assim como eu e como você, nos desviamos, nos declinamos quando parece que não se apresenta a solução, o povo agia da mesma maneira. Em Juízes capítulo 2, no verso de número 6, ele vai falar da morte de Josué. O livro de Juízes, ele oscila, ele não tem uma sequência lógica. Você pode ler, se você chegar em casa e pegar o livro de Juízes, você vai perceber que mais alguns capítulos à frente parece que Josué está vivo ainda, mas ele está relembrando a história. Então aqui, quando Moisés chama o povo e deixa um substituto, deixa Josué, Josué chega assim para o povo e diz: não sei quanto a vocês, mas eu e minha família, o quê? Serviremos a quem? Ao Senhor. Ele posiciona. Josué naquele momento já estava tendo problema, e o povo ele é disperso. As tribos são dispersas na terra, e cada um vai atrás de conquistar aquilo que foi dado por herança. Não é que o Senhor preparou uma terra, vou botar fulano aqui, Beltrano aqui, essa tribo aqui. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Quando os espias foram na terra de Canaã, que eram habitada por Jebuseu, Ferezeu, Jebus dos Jebuseus, é onde é Jerusalém. Jebus veio a se tornar Jerusalém, mas a terra não estava conquistada. Existiam problemas, existiam soluções, e o povo dependia, o povo se deparava com problemas e se reportava a Deus, e Deus dava a solução. As estratégias de Deus eram as mais diversas possíveis. O povo não tinha ferramenta, não tinha escudo, não tinha espada, não tinha carros de guerra, mas Deus ia e batalhava a favor do povo. Isso aconteceu com Gideão, aconteceu com Sansão. Como que um homem com uma queixada, um pedaço de osso de um jumento consegue matar 1000 homens? Como que um jovem que sai com uma multidão
menino pequeno, chega numa tribo, no arraial dos midianitas, e com alguns jarros, algumas trombetas, faz com que ocorra a vitória, porque Deus estava com eles. E o que acontece? No livro de Juízes, capítulo 2, verso 6, fala sobre a morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para o quê? Para possuírem a terra. E esse possuir, não era de papel passado, não. Você quer conquistar, Deus tem que entrar com você. Você quer solução, Deus tem que continuar no meio do arraial. Não é a força. Quantas das vezes Deus parece que tirou do brilho dos líderes a potência do seu arsenal. Gideão, quando saiu com aquela multidão, Deus foi passando a peneira fina, de milhares passou para 300, e Deus conquistou. E o povo, nesse momento aqui, Josué já está velho, Josué está declinando, e falece com 110 anos. Olha o verso 7 que diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Verso 8: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. 110 anos. Josué falece, e agora os juízes entram em cena para tentar resolver pontualmente toda a confusão que o povo se metia. E mais à frente, nós vamos ver no verso de número 10, abra no verso, seguindo um pouco mais à frente, no verso de número 10, a gente começa a perceber que existem soluções e problemas aqui. No verso 7, diz que serviu o povo, e o povo tinha solução. No verso 10 diz assim: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Verso 10: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, outra geração após eles que se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Enquanto não se passava herança para os filhos, enquanto não se passava conhecimento de Deus, o que acontecia? Caía-se no esquecimento. Por que tinham os escribas? Por que falava-se, contava-se na mesa para criança, no caminho, para um adolescente? O que Deus tinha feito lá atrás? Para que ficasse inculcado na mente e no coração que aquele povo tinha um líder. E vocês vão vendo que versículo a versículo vai surgindo solução, problema, solução. Aqui eles estão com um problema. Levanta-se uma geração que não conhece o Senhor, que não conhece os feitos do Senhor, mas teve uma solução um pouco atrás. A solução foi que Josué serviu ao Senhor juntamente com sua família, mas agora essa geração que está se levantando não conhece. Verso 11, no verso de 10, vamos ler de 10 a 15, vocês vão perceber que há a presença de problemas diversos, e nós vamos intercalando versículo por versículo, o que se manifesta como problema, o que se manifesta como solução. Verso de número 10, vamos seguir até 15. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, outra geração após eles que se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Verso 11, então fizeram os filhos de Israel
o que era mal perante ao Senhor, e serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor, no meio deles, e o adoraram e provocaram o Senhor a ira. Verso 13: portanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu na mão dos espoliadores e dos que pilhavam, dos que saqueavam, e entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a ele. Verso 15: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Para o seu mal. Nós estamos falando de povo de Deus. A mão do Senhor era contra eles para o seu mal, porque tinha um motivo. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Problemas. O povo abandona. Verso 15, o povo se descamba, o povo esquece do seu Deus. No verso 16 aparece a solução. Verso 16: suscitou o Senhor juízes que livraram da mão dos que pilhavam, dos que saqueavam. Lembra o que acontecia com Gideão, quando foi um dos juízes, quando foi levantado? O povo arava a terra, plantava, e quando o trigo crescia, antes da colheita, os midianitas entravam e saqueavam tudo. Os povos da terra, estavam ali os inimigos que ainda precisavam ser conquistados, viam o trabalho, o suor daquele povo protegido por Deus. E quando crescia o trigo e quando o gado estava gordinho, eles entravam e levavam tudo, o espólio, a pilhagem, o saque, o roubo, o furto, tomar a mão grande. É o que acontecia. Nós vemos problema de uma geração que se esquece e vemos a solução logo abaixo. Deus institui juízes, suscitou, verso 16, suscitou o Senhor juízes que livraram da mão dos que pilhavam. E aqui é interessante, verso 17, Deus dá a solução, novamente, verso 17, contudo, não obedeceram o quê? Aos seus juízes, antes se prostituíam após outros deuses e adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram de seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando a situação apertava, eles iam a Astarote e Baal, que eram deuses pagãos da época, de povos que estavam no meio deles, que tratavam da pecuária e da lavoura, que tratavam do plantio e do crescimento dos animais. Então passavam a cultuar esses deuses. Todas as vezes que a situação apertava, e nós não lemos no Salmo 67, que é do Senhor que vem o sustento. Você leu isso lá no final do Salmo 67, no início desse culto. É Deus que dá o sustento. E quantas vezes o povo tinha vivido isso no deserto? Era maná, cordonizes, era carne e pão no deserto, porque Deus sustentava, porque Deus abria mar, porque Deus tomava à frente do seu povo. E quantas vezes Deus fez isso para que o seu coração, o meu coração, não se eleve do que Ele pode fazer? Quantas situações nós não podemos meter a mão para resolver, porque é Ele que tem que fazer. A Ele a honra, a glória, o louvor e o poder. É Ele que tem que manifestar a glória. A glória dEle é manifesta através das pessoas que se submetem à vontade dEle. Quantas vezes Ele falou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que vou à frente. Apenas vede que esse dia eu entrei na batalha, eu venci.
somente sede fiel a mim, e não negocie o seu coração, a sua vida, com outras coisas. Negociamos as nossas soluções com outros meios de soluções. Nos aconselhamos com pessoas que não podem resolver o nosso problema. Buscamos em vizinhos, em amigos, até incrédulos, para nos dar direção a Deus. Pessoas que andam sem enxergar um palmo à frente. E esquecemos que temos um Deus que zela pelo seu povo. Que a vida toda haverão problemas, mas haverá solução. O problema vai surgir como surgiu em toda a história. E termina lá em Apocalipse. Aqueles que não se submeteram, aqueles que não aceitaram, estão com um problema sério. Mas os que se renderam ao Filho de Deus que foi pregado numa cruz, têm uma solução de vida eterna. Deus tem um plano perfeito. Salomão dizia que Deus fez simples todas as coisas, e nós, na nossa mente, no nosso coração, tornamos todas difíceis e insuportáveis. Nós complicamos o caminho. Contudo, não obedeceram os juízes. Quantos juízes você... Eu li apenas alguns. Toda hora você vai ver no livro de Juízes, contudo se desviaram, começaram a fazer tudo aquilo que vinha ao seu coração, se submeteram a deuses para sustento. Eu não tenho o que comer. Aí acendo uma vela para Astarote. Meu gado está magrinho. Assim como Dagon, assim como Moloque. Quantas das vezes, e queridos, quando a gente olha o livro de Juízes, você vai perceber falhas e defeitos em todos eles. Às vezes Sansão ali é o juiz mais. E quando eu comecei a perceber, você vai ver falha de dificuldade, porque Deus tenta nos resgatar da nossa humanidade. Sabe o que Deus espera de você? A sua humanidade, a sua sinceridade. O problema é que a gente se fecha para que Deus conheça o nosso coração. Quantas pessoas às vezes têm medo de dobrar os joelhos e falar que não tem solução? Se sentem até diminuídas, se sentem acovardadas por achar que Deus não pode dar solução, que Deus não pode dar uma direção, um caminho. O povo vivia se entregando. O povo vivia porque tinha problema com fonte de sustento. Quando a coisa apertava, era Baal, era Astarote. Mas Deus não tinha esse projeto para o povo. Deus tinha algo mais sublime, que era o cuidado. Verso de número 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reacendiam e se tornavam piores que seu pai, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os a eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Verso 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu expulsarei mais adiante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Enquanto Josué estava vivo, Deus estava ali. Porque Josué e sua família, sua visão, tinham sustento de Deus, tinham resposta de Deus. E vocês vão ver que versículo 1 vai pulando, é problema, é solução, problema, solução.
e vai se seguindo até que aparece o último juiz, que é, qual o nome do último juiz? Pessoal que fez Seteb, Siabe aí? Quem? Quem arrisca? Samuel. Samuel, filho de Ana e Eucana, fruto de uma mulher estéril, que ao orar no altar, Eli, já com um problema com seus filhos, com os seus auxiliares, percebe aquela mulher balbuciando palavras perto do altar e falou: mulher, o que você fez para até essa hora estar bêbada? Ela: não, meu senhor, eu não bebi. Ela estava ali balbuciando, pedindo para que Deus desse um filho. E Samuel surge como o último juiz. E o povo decide a não querer mais a tutela de um juiz, de um guia, de um condutor. E o povo começa a aclamar um rei. O povo não quer juiz, o povo quer um rei. E em dado momento, Josué se sente preocupado, e alguns estudos dizem que Josué estava preocupado, Samuel estava preocupado, porque ele ia perder a autoridade. Não era rei, mas era uma autoridade. E ele teve uma certa resistência. E quando Deus fala assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, não estão rejeitando você como juiz. Samuel, esse povo mais uma vez está me rejeitando. Não foi a você que eles estão abrindo mão, não foi de você. O problema não é você, sou eu. Aperta, eu livro. Eles se alegram e voltam. Há uma corrupção generada. E Deus fala assim: tudo bem, Samuel, faz um negócio. Chega para esse povo e fala assim: Deus vai dar um rei para vocês. Mas depois que vocês tiverem uma liderança dessa, ele vai pegar suas filhas, vai botar lá para perfumista, vai pegar seus filhos, vão botar guerra para levar para a guerra, eles vão morrer na guerra. Esse rei vai cobrar impostos, esse rei vai pedir parte do que você recebe para manter o palácio, este rei vai fazer isso. É isso que vocês querem? Porque eu dou sustento, eu cuido, eu tenho um coração generoso e bondoso. Vocês vão se submeter a uma autoridade terrena? É isso que vocês querem? É isso que mera coincidência com o que nós estamos vivendo hoje no país. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando a gente acha que a solução está no homem, num partido, numa solução ideológica, política, trocando corações por cesta básica. Não vim falar de política, vim falar de Deus. Deus fala: Samuel, adverte ao povo, vocês querem um rei, então esse rei vai cobrar impostos, vai pegar seus filhos, vai botar no campo de batalha, seus filhos voltarão mortos, vão ter que sustentar o palácio, vão ter que trabalhar para isso. Mas o povo não está aí. O povo agora, o problema não é nós não queremos juiz, nós queremos um rei. Teve um rei que veio e o povo o crucificou. Teve um homem que veio, Deus deu o seu único filho, o Rei dos Reis, que também foi crucificado. Mas nessa época aqui, o que está acontecendo? A insistência de um rei. Aí Deus pega Saul, um pastor de jumentos, e unge esse jovem para ser rei sobre Israel. No dia que era um rei tão qualificado,
que no dia que foram lançar sorte, ele se escondeu com medo na bagagem. Ele já tinha sido ungido, e como não tinha estrutura política e econômica na época, ele foi ungido e voltou para a casa dos seus pais. Imagine um rei sem cajado, sem estola, sem palácio, um rei que é ungido e volta a cuidar de jumento. Parecia que Deus estava dando um recado. Parecia que Deus estava dizendo para o povo: é isso que vocês querem? Ah, você quer ser autoridade? Então, a partir de hoje, você é o rei de Israel. E Saul não sabia o que fazer com aquilo. Era bonito, forte, diz a palavra que ele sobressaía a altura, possivelmente tinha uma estatura boa, era o mais alto ali da turma, bonito, afeiçoado. É ungido rei, não tem palácio, não tem leis, não tem como conduzir o povo. E no dia que foram caçar, ele estava escondido. E não tendo solução, voltou a cuidar de jumento. Esse rei, por diversas vezes, passou por cima da autoridade do último juiz, o seu mentor, o seu pai na fé. Samuel tinha um cuidado, um carinho por Saul. Samuel passou a amar Saul, mas Saul preferiu sacrificar antes da hora numa batalha do que obedecer a Deus. E o grande erro, às vezes, que nós nos sacrificamos e não obedecemos. Achamos que o nosso sacrifício, que o nosso suor, sangue e lágrima são suficientes para convencer a Deus, quando Deus só pede de nós obediência. Samuel ia chegar no altar, o povo querendo ir para a batalha. Saul, rei, sabia que aquilo era a função do profeta de Deus, daquele juiz. Só um sacerdote poderia sacrificar. Saul fala assim: ah, eu posso, sou rei. Então, como o povo aqui está meio agitado, vou resolver esse problema. Pegou e fez o sacrifício. E aí Deus abre mão. Isso não aconteceu uma vez só. Foram dadas chances para Saul se redimir. Em dado momento, Deus fala assim: eu vou dispor de um rei. Não o que o povo quer. Não o que o povo quer. E aí, a orientação de Samuel é ir até a casa de Jessé, e montam uma mesa e começam a chamar os filhos. O próprio Samuel, quando viu um dos filhos de Jessé que chegou, comparou ele com Saul, falou assim: ah, esse, que tipão de homem, isso tem porte de guerreiro. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, ainda não é esse. E foi entrando um, entrando outro, até que falaram assim: ué, acabaram os teus filhos? Será que eu ouvi a voz de Deus distorcida, entrei na casa errada? Não, tem um menino. Então nós não vamos sentar na mesa até que esse menino se apresente. E foram buscar o pequeno Davi. O pequeno Davi. O povo pede um rei, e Deus dá um rei que apacenta jumenta. Deus dá um rei que apacenta ovelhas. Deus está falando o tempo todo, gente. Deus está falando o tempo todo. Nas entrelinhas, nós vemos Deus manifestando a graça dEle, a paciência dEle, o amor dEle, frente aos nossos problemas que são diários, constantes, mas as soluções, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Não é a imensidão de problemas que possam afastar as possibilidades do que Deus tem para fazer. Não há nada que possa ser maior do que o nosso Deus. Não há batalha, não há situação que Ele não possa resolver. E Deus decide resolver da maneira dEle.
Deus vai e busca aquele menino. E no meio daquela celebração toda, entra aquele menino ruivo, com olhos bonitos, e se ajoelha diante de Samuel, e Samuel unge, apenas unge. E diz a palavra que o Espírito veio sobre Davi. Passado algum tempo, o rei, ainda estabelecido no seu poder, se encontra diante de mais um problema. Os filisteus, que tinham tomado a arca, que tinham saqueado tudo. Está Saul, e de repente chega Davi, o marmiteiro da sua família, o menino que trabalhava nos correios, e chega no meio daquela batalha, está lá Golias, na sua estatura imensa. O único homem que tinha condições de encarar aquele gigante era o próprio Saul. Era o mais alto, era o mais capacitado, era um homem que já tinha sido treinado e já tinha vencido diversas batalhas. Ali no meio daquele vale, aquele gigante afronta Israel durante 40 dias, e nada, ninguém se levanta. Saul, quando vê aquele menino se apresentando, tenta vestir aquele menino com uma armadura pesada que mal conseguia andar. E aí, quando o problema de Saul era desobediência, a solução de Deus era Davi. Quando o povo estava com medo, escondido, e um gigante falou assim: olha, não vai ter matança aqui não, nós não queremos matança, não vamos sujar o chão de sangue não, apenas escolhe um homem, quem vencer essa batalha, está resolvido o problema. Então a gente resolve a questão com apenas 2 homens, um representante de cada exército. E surge Davi. Davi é a solução. Você consegue abrir lá em 1 Samuel 17? 1 Samuel 17, um pouco mais à frente. 1 Samuel 17, verso de número 40. Todos acharam? 1 Samuel 17. No verso 39, diz que Davi tinha sido cingido com a armadura do rei, experimentou andar, mas não teve sucesso, era muito pesado. No verso 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Verso 48. Sucedeu-se que, dispondo o filisteu contra Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e este caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu e matou, porém não havia espada na mão de Davi. Repita comigo: não havia espada na mão de Davi. A funda, eu tinha feito uma funda no projeto Samuel, o Hélio está ali em cima, vai lembrar disso aqui. A funda era um instrumento parecido com esse aqui. Eu fiz aqui para o acampamento, foi ano passado, se não me engano. Era feito de couro. Na realidade, um lado da funda, você prende no dedo anelar, e a outra
Você segura com o polegar e o indicador, que é o gatilho. Então você, nessa época, Davi estava com algo parecido com isso aqui. Rodar em cima da cabeça, jogar, liberar. Vai que atinge a sua testa, né? Vocês vão entender o porquê disso aqui. Essa pedrinha, primeiro revólver da face da terra, que pode ultrapassar 150 km por hora, dependendo da habilidade do seu usuário, pode chegar a 300 por hora. A pedrinha atingiu o gigante, e o gigante caiu. Não tinha espada na mão de Davi. E o povo achou solução em Davi. O problema foi resolvido em Davi? Não. O povo e Davi voltam a se corromper. E nós vamos vendo isso até entrar no Novo Testamento, onde Jesus se apresenta como rei para cuidar das nossas vidas. O verdadeiro rei se manifesta. E o que é mais interessante nisso tudo, que eu queria compartilhar com vocês, eu já estou finalizando. Volte no livro de Juízes, no último capítulo. Juízes, capítulo 20. Verso 16. Achou? Juízes 20? Olhe para mim só um momento, deixa aberto aí em Juízes 20, é apenas um versículo. Davi se apresenta no meio de uma batalha, com apenas uma pedra, e resolve o problema de um reinado. Na realidade, isso daqui é muito mais do que habilidade. Na realidade, isso daqui é muito mais do que habilidade pessoal. Na realidade, isso daqui é muito mais, diz muito mais do que uma pedra. Porque Davi falou assim: tu vens a mim e eu vou contra ti. Não com espada, não com escudo, não com capacete, mas vou em o nome do Senhor. Davi não se garantia em si. Davi não atribuía a ele a habilidade e as credenciais dele. Quando chegou para Saul, eu matei um urso, eu matei um leão. Mas quando chegou para o problema real, ele falou assim: eu vou contra ti em o nome do Senhor. E aí que vem o centro dessa palavra. Se eu posso chegar agora na medula espinhal dessa mensagem, do que Deus colocou no meu coração, está exatamente no período dos juízes, no período em que se entregavam à prostituição, se entregavam a outros deuses, adoravam a Deus, problema, solução, elevação, declínio, adoração, perdição. É nesse momento
que eu percebo que no meio do povo, no meio daquela confusão toda, um versículo me saltou aos olhos. Verso 16 do capítulo 20 de Juízes. Aqui tem um levita que a esposa foi, a concubina foi tomada à força, e assim como Sodoma e Gomorra abusaram dessa concubina. E essa concubina foi fatiada e os pedaços dela foi espalhado em diversas regiões. E o povo sai para fazer justiça àquele levita que a concubina tinha sido abusada sexualmente por homens. E olha só a qualificação, verso 16, de Juízes 20. Entre todo este povo havia quantos? 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda uma pedra num cabelo e não erravam. No tempo de Juízes existiam 700 homens fundeiros que, ao rodar uma pedra, atingiam um fio de cabelo. Eu pergunto aonde estão esses 700 no período entre Juízes e aquisição de um novo rei. E eu coloquei algo aqui que eu quero ler. Percebo que os problemas parecem nos tirar a capacidade de preparar as futuras gerações. Ouça o que eu estou dizendo. Percebo que os problemas parecem nos tirar a capacidade de preparar as futuras gerações. Não temos olhos para as soluções que Deus já tem nos oferecido. Paramos ou vivemos mais os nossos problemas. Eu acredito na transferência de educação, de tecnologia. Por que Israel sofreu tanto, tendo que aparecer um menino no meio do nada, para usar uma arma rudimentar, desprezada pelos exércitos da época? O que eles têm? Pau, pedra. Você vê que Golias fala, eu sou cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? Aonde estão no período desse declínio esses 700 soldados, esses 700 fundeiros? O que eles fizeram de suas habilidades? O período não é para frente. Aonde foram parar esse exército? E percebo que os nossos problemas nos travam. Vivemos mais os nossos problemas do que as soluções que Deus tem nos dado. Vivemos mais os nossos problemas. Pessoas vivem problemas que não deveriam viver. Colossenses 3,15 diz que a paz de Deus seja o quê? O juiz, o árbitro em vossos corações. Não tem paz? Não faça. Não tem paz? Não decida, porque o Senhor é o vosso Deus. E às vezes você se submete a uma situação, se torna escravo de uma situação, e Deus não autorizou. Você não teve paciência, buscou conselho num lugar errado, aonde o Senhor é o seu conselheiro, aonde o Senhor é o seu libertador, aonde o Senhor é o seu auxílio, a sua força, o seu refúgio, o seu alento. E vai buscar em quem não pode te dar o que você precisa. Aonde estão os 700 fundeiros com capacidade de atingir um fio de cabelo? Cadê seus filhos? Seus netos? Seus bisnetos? Há uma geração morrendo perto de nós e às vezes nós não temos capacidade de orientar. Não temos capacidade de orientar. Ontem, falando lá com os adolescentes num grupo de evangelismo,
falando sobre Tito, falando sobre os deveres de cada classe de crente, e vem falando assim, cada classe de crente, as mulheres mais sábias, experientes, ajudem as mais novas, a cuidarem dos seus maridos, da sua casa. Os homens mais experientes, vão ajudar os mais moços, os novos, a trilharem. Os 700 fundeiros, o que fizeram nesse período? Os 700 fundeiros que tinham problema, tinham condições de resolver o problema lá na frente, o que eles fizeram nesse período? Existe um selo de soluções. Existe um selo de soluções. Para acabar, já estou avançando ali. 2 Timóteo 19. Existe uma forma que Deus tem para você e para mim. 2 Timóteo. Desculpa por estar avançando um pouquinho. Capítulo 2. A partir do verso 19. Ao verso 26. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao verso 26. Diz assim, acompanhe. Entretanto, o firme fundamento de Deus, permanece tendo este selo. 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao possuidor, estando preparado para toda boa obra. Verso 22. Foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas, absurdas, pois sabe que só engendram em contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim a ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinado com mansidão aos que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno a sensatez, livrando-se desses do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. O que eu quero dizer? Que existem pessoas próximas a você, seja dentro da igreja, no ambiente de trabalho, na faculdade. A única forma que nós temos de ajudar esses demais é se submeter a isso aqui. É se submeter a isso aqui. Existem batalhas que precisam ser vencidas. Aonde estão os 700 fundeiros que Deus já deu habilidade, que Deus já te tirou de situações que você pode transmitir a outros, que você pode ensinar a outros, que você pode ensinar a um sobrinho, a uma sobrinha, e não carregar o estigma, é a si mesmo, ela que dê com a cara no muro. Não tenha esse coração, seja paciente.
Queira salvar quem está no seu lar, queira salvar quem está próximo a você. E nós vivemos mais em resolver o nosso problema do que atender aos propósitos de Deus. Deus deseja usar a sua habilidade. Não espere aparecer um Davi para resolver o problema. Não espere contar com afronta para que o problema seja resolvido. Não espere a situação apertar para que Deus possa providenciar algo, porque você enveredou por esses caminhos. Escolheu seguir os seus passos, a sua mente, o seu coração. Eu achei interessante porque às vezes as pessoas são muito suficientes em si. E eu vendo um filme chamado Bom Dia Vietnã, em dado momento, no final do filme, um Vietcong daquele, um senhor de idade, vira para o rapaz, o ator do filme, e fala o seguinte: cuidado, o dia que você começar a parecer muito com Golias, você tem que abrir o olho com Davi. Quando você começa a se parecer muito com Golias, gigante nas suas soluções, gigante na sua capacidade, cuidado com Davi. Em outras palavras, cuidado com as pequenas coisas, com o que parece desprezível, com o que parece inofensivo, mas que pode te jogar por terra, que pode botar você prostrado, igual aconteceu com Golias. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ao circular pela Tua palavra, Deus, por Juízes, por Samuel, pela vida de Davi, de Saul, de tantos homens, chegamos a nós, ó Deus. Chegamos, ó Deus, no nosso tempo, chegamos na nossa vida, chegamos na nossa casa, no nosso lar, nas nossas decisões, e precisamos da Tua direção, e precisamos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é que cuida de nós, que a nossa esperança esteja no Senhor, ainda que a nossa colheita seja saqueada, ainda que venham aqueles que venham pilhar, ó Deus, saquear, espoliar, que o Senhor nos dê condições de crer que o Senhor está no controle. Mas sobretudo também, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia de tirar nossas fundas do armário, Senhor, e ensinar a outros a vencerem suas batalhas. Deus, não nos deixe tão egoístas e mesquinhos, vivendo os nossos problemas, enquanto as pessoas, ó Deus, ao nosso redor não têm solução, quando nós temos um caminho de paz, um caminho de vida, um caminho de resposta. Que o Senhor manifeste a Tua graça e o Teu poder sobre nós nessa manhã, e ajude-nos, ó Deus, a formar uma nova geração, que se apresente, que não se perca, que não se perca, que não se perca em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome e louvor da Tua igreja. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.